Bueno, gracias por la oportunidad, Luis, Casa de América, bueno, a todos que están acá en el tiempo. Bueno, estoy con dos grandes artistas, Lula, que es un gran director, documentarista, Ayrson, un gran artista que tengo mucho gusto de trabajar hace casi 10 años, ¿no? Yeah. Y bueno, acompaño la trayectoria muy emblemática en tu trayectoria, ¿no? Y me recuerdo que conocí el trabajo a través de una performance de Ayrson, de Borí, y después las imágenes, ¿no? Como fotográficas de de las cabezas y todos, que es un trabajo brutal, como presenta como un panel. Y la verdad es como, ahora mirando nuevamente la película, esa integración, yo pienso, entre la acción, entre la performance, porque este video ha sido filmado como en 2022 en la Pinacoteca de São Paulo. Nosotros 21. tuvimos 21, sí, 21, 21. 22, 22? yo creo que 22, sí, Performance. sí, ¿Eh? porque nosotros, bueno, negociamos la performance a Pinacoteca, que tiene una gran colección de performance, y nosotros tuvimos el placer de vender la performance a Pina. Y me recuerdo, bueno, tú puedes hablar un poco mejor la cuestión, cómo el director y el artista, bueno, llegaron a conclusión de cómo ahora como eternizar este momento en un filme, ¿no? Como un documentario. Y entonces pueden, no sé, hablar un poquito de cómo empezó la idea de transformar este trabajo en un filme. Boa noite a todos. Infelizmente vou ter que falar em português, mas alguém tiver algum problema, acho que já me pode. Sí, sí, bueno, si quieren yo puedo intentar traducir porque también hago un poco de castellano, pero estoy como, sí, improving it, so. Mas eu estou muito feliz, em estar aqui em Madrid, na Casa das Américas, para apresentar esse trabalho para vocês. Esse trabalho, como o Jaime disse, ele nasce justamente de uma performance, e é uma das performances mais complexas que eu tenho realizado. E desde 2006 que eu criei a performance, e depois foram surgindo as fotografias, mas é uma performance bastante complexa, não é uma performance que eu costumo fazer muito, né? E ela fala justamente de uma coisa muito importante dentro da cultura afro-brasileira, que é alimentar a cabeça, a ideia de você alimentar, de fortificar a cabeça, né? A palavra bori quer dizer bo, que é oferenda, né? A oferta, a oferenda, e ori quer dizer cabeça. Vai traduzir um pouco. ¿Están comprendiendo o no? Como, sí, ok. Então, o ori é justamente esse espaço que conecta, né, a partir dessa compreensão afro-brasileira, que tem muitas influências da cultura iorubá, né, originária da Nigéria, mas também das culturas Fon, originárias do Benin, e das culturas Bantu, né, originárias também das regiões de Congo e de Angola, né. Todos esses africanos, né, foram para o Brasil, né, através do processo de escravização, né, foram sequestrados, foram levados. Então, nós somos herdeiros, né, primeiro desse grande trauma, né, que foi a escravização dos africanos, mas também de todo o legado cultural, né, pré-colonial, né, que existia em África, né, antes dos processos de colonização. Então, é uma compreensão muito ampla, principalmente uma compreensão que conecta, né, as pessoas, o humano, com a natureza. É uma conexão profunda. E a cabeça é justamente, né, esse portal de conexão.
Por isso que é muito importante dentro dessa cultura que na Bahia, Bahia é uma capital, Bahia, o estado, né, onde a capital é Salvador, é o estado de maior concentração negra, né? Sobretudo a cidade de Salvador, né? Existem mais negros na Bahia, né? Fora na África, né? O espaço que tem mais negros fora da África, né? A Bahia. E sobretudo a cidade de Salvador. Então, todo esse conhecimento que foi transmitido, resistem principalmente em espaços sagrados, em espaços religiosos. Essa religião que foi criada no Brasil, né, ela recebeu o nome de Candomblé. Né? O Candomblé é justamente essa religião que cultua essas divindades, né, africanas e afro-brasileiras, né? Então, nesse processo todo da migração forçada pelo Atlântico, né? Que a gente chama do Atlântico Negro, né? Esse fenômeno do Atlântico Negro. Então, a cabeça é um local dentro do Candomblé de muita proteção, que a gente precisa proteger. Porque é na cabeça que reside a nossa felicidade, mas também a nossa desgraça. Então, existe uma lenda que diz que uma divindade, ela esculpe a cabeça com um material, né, sagrado, que é a lama primordial, que está associada a uma outra divindade também. E essa cabeça, nós, como estamos na nossa vida intrauterina, a gente vai até esse escultor que mora à margem de um rio, onde tem esse material, e nós escolhemos as cabeças, né? A nossa cabeça. Depois a gente entra dentro do útero, né? Esse mundo líquido, né? Amniótico, né? E esquecemos tudo. Nascemos justamente com a cabeça que nós escolhemos. Então, isso é importante dizer porque nós escolhemos essa cabeça, isso tem uma certa responsabilidade. A cabeça também está muito associada à ideia do destino, né? Então, você tem um destino, você tem uma cabeça que você escolheu. Às vezes você não pode mudar o seu destino, você não pode mudar a sua cabeça, mas você pode ajudar, você pode fortificar a sua cabeça para que você possa enfrentar os problemas, né, que esse destino que você escolheu, de certa forma, foi oferecido para você. Então, por isso que é tão importante a gente fortificar a nossa cabeça, porque nós escolhemos. E também é muito importante a gente não ter inveja, não desejar a cabeça do outro, o destino do outro, porque cada um tem o seu destino, cada um tem a sua cabeça. Então, é uma forma interessante também e filosófica de entender, né, como nós, né, devemos conduzir a nossa existência. Então, o alimentar a cabeça, o Boori, né, Boori, é justamente isso. É um ritual de fortalecimento das nossas potências. No Candomblé, ele existe, ele é bem complexo. O que eu faço nessa performance é uma livre, né, interpretação poética. Né? Então, não é exatamente o ritual, né? Mas, ao mesmo tempo, eu criei um ritual a partir, né, desse trabalho. Né? Um ritual que é um ritual estético e que fala também, né, dessa potência da própria cabeça. Esse trabalho, como ele existiu basicamente com uma performance inicial, né? Depois ele foi estendido por uma sessão de fotografias e nessa relação que eu estabeleci com o Lula, né, foi possível, né, a gente realizar uma versão desse trabalho filme. E quase todos os meus trabalhos eu tenho a live performance, o filme e também as fotografias. Mas eu sempre lutei para que o filme e a fotografia não fosse apenas um registro. Né? Eu sempre busquei que o filme e a fotografia
fosse uma espécie de um devir do próprio ritual que é instaurado, né? E eu fiquei muito feliz porque o Lula, ele não registrou, né? Esse trabalho não é um registro, é mais uma camada poética sobre esse trabalho, né? Então é como se esse trabalho também agisse como um devir ritual, e isso é muito importante, e eu fico muito feliz com isso, e por isso foi muito interessante e muito importante para mim, e eu acho que para esse projeto, a participação do Lula. Eu passo para ele. Obrigado, eu fico muito feliz com suas palavras. E a ideia de filmar essa performance, eu assisti essa performance no Rio de Janeiro, plena pandemia, né, todo mundo de máscara, no finalzinho ele estava super cheio. E aí um dia eu encontrei o Ayrson na ponte aérea Rio-São Paulo e falei, cara, essa performance você não pode filmar, tem que ser eu. De alguma maneira eu me convidei, porque esse já é um assunto que eu já estou dentro desse assunto já há bastante tempo, já trabalho com essas questões de candomblé e algumas coisas assim. E foi interessante que a performance tem 2h30. Ele faz uma cabeça de cada vez na performance. Então, eu filmei tudo. Se você quiser um filme documental de 2h30, eu também tenho. Mas eu procurei filmar de uma maneira muito próxima, muito fechado, muitos detalhes. E é uma coisa que eu gosto bastante, que o Ayrson não é um artista egotrip, costumo falar. E ele só aparece uma vez no filme, né? É como se fosse uma mão divina, como se fosse algo de outra dimensão fazendo aquelas coisas assim. E eu acho que o filme ele conseguiu um mistério, né? Essa coisa de você fazer ele o tempo inteiro perto, closes fechados, e só no final, que quando as cabeças estão prontas, que a gente... A gente teve uma sorte que essa performance na Pinacoteca é um lugar que tem um pé direito de 12 metros de altura. É um octógono, é um museu que tem esse... Então eu pude botar um equipamento, botar grua e tal, para poder fazer o plano, sobre que no outro museu no Rio de Janeiro não seria possível. Então, assim, as forças do Ori, assim, nos ajudaram, porque eu acho muito legal, né, essa coisa do nome que o Ayrson deu para o filme, que é Cosmic, né? Como é que é? Oferenda para a cabeça cósmica. E podia falar um pouco sobre isso, eu queria te perguntar. O que é interessante para as pessoas entenderem é que esses alimentos são usados no ritual de uma maneira não tão estética, né? Eles ficam dentro de um vaso, né? De um recipiente, né? E de alguma maneira o Ayrson pede uma licença para os orixás, Então, na verdade, ele é um desdobramento, ele tem um lado sagrado, ele é muito respeitoso, ele não devassa a religião, mas você tem essa liberdade de fazer um desenho estético, né? Aquelas comidas fazem algo que é diferente do ritual original, né? E eu acho que, falando do resultado final do filme, eu acho que ele ficou um filme muito atemporal, né? É um filme que ele pode ter sido feito há muitos anos atrás ou daqui a muitos anos. Então eu acho que de alguma maneira acho que o filme pegou esse espírito da sua performance. E uma pergunta, é a primeira vez que se filma a performance de Bori ou não? Não, registro existia registros, mas eu nunca me senti satisfeito, justamente porque eu acho que eu sempre achei que a fotografia e o vídeo nunca deveria ser um registro. Ok. Né? E os outros eram meramente registros, né? Então, nunca me atraiu a fazer vincular, divulgar o trabalho, né? Essas filmagens. Elas funcionavam apenas para registrar mesmo, né? Registrar os eventos, onde foram feitos, né? Isso que o Lula falou sobre a comida é importante, porque por que a comida? As divindades do candomblé, né? Aí eu representei 12, né? 12 divindades de Ogum,
né, que é o deus da guerra, né, e das tecnologias, até Oxalá, que é o deus supremo da água, né, da sabedoria, da paz. Né. Eles tanto precisam atualmente, eles querem colocar muito Oxalá, a paz no mundo, né, essa energia da sabedoria, para sanar os conflitos, tantos que estamos vivendo atualmente. Então, são 12 divindades. Essas divindades estão associadas a elementos da natureza, muito delas. Então, são divindades que representam águas de um rio, o vento, as folhas de uma floresta, o fogo, a terra, né? O mar. Né? Então, são divindades que são associadas aos elementos da natureza. Então, essa religião diviniza os elementos da natureza, por isso que é uma religião extremamente ecológica. Né? Ela já nasce com o cuidado. Se o seu Deus é a natureza, então você não destrói a natureza, você cuida da natureza. Você não suja o rio, você não polui o mar. Então, a comida dentro dessa religião é o maior presente que você pode dar para essas divindades. Porque o alimento é a melhor e a maior dádiva que a natureza nos oferece. Né? E então, nessa religião, a gente devolve os presentes que a gente dá para Iemanjá, né? Para Oxum, para Xangô, né? É a comida. Cada um tem um paladar específico, um cardápio específico, um serviço, né? Como se serve específico, justamente para que você possa se comunicar, né? Alimentar também o Deus, a divindade, é uma forma de você se comunicar com esses elementos e você retirar a força da natureza que estão nesses elementos para si. Então, é muito importante essa compreensão. Então, o alimento não é só um alimento do corpo físico. São percebidos. E tudo tem sentido. Então, por exemplo, a cabeça de Iemanjá, que é o arroz com a fava, o arroz branco representa as espumas do mar dela, da divindade do mar. E a fava são as madrepérolas. Né? Então, o ovo significa a potência. Né? Um tipo de feijão, uma pérola de ouro novo. Né? Os bolinhos de fogo, né? Os acará, né? O acarajé, que é muito comum na Bahia e no Brasil. Não sei se em Madrid tem acarajé, tem? Não tem, né? Tem algum, tem, que vai. Pois é, o acará é justamente esse bolo de fogo que Yansan, essa divindade dos raios, oferece para o seu grande rei, que é o Xangô, né? Como um presente, que são divindades quentes também, do fogo, da justiça, né, do calor, né? Então, nada aí não tem significado. Tudo tem uma performance, inclusive, que apresentei até recentemente, onde eu falo de todos os pratos, né? Todos os pratos, como eles são pensados, o que é que eles significam, justamente buscando também essas histórias antigas, né? Essas narrativas antigas, esses pontos, né? Que são os de origem iorubana, dos Itãs, né, iorubanos, que são esses contos mitológicos iorubanos, né,
para falar também sobre os sentidos dessas divindades e dessas comidas, né? Eu queria falar uma última coisa com relação ao som do filme. Na performance, cada orixá tem um toque de atabaque, tem um toque ritualístico. Então, quando a gente foi fazer o filme, que veio a ideia de misturar todos os orixás, eu tinha um problema, não poderia usar um toque, porque não estava um orixá de cada vez. Então, a partir disso, o Ayrson trouxe o grande amigo dele, que é o Tiganá Santana, que é um grande músico. Ele compôs uma música, e em cima da música dele eu botei uns outros elementos que são elementos da natureza, elementos que têm a ver com terreiro, botei alguns pássaros. Aí você falou de Yansan, eu me lembrei qual seria o ruído mais potente da natureza. Então esse que é o trovão que vai fechar, que é um pouco aquele último plano, né? Você está perto dos orixás o tempo inteiro, daqui a pouco você começa, e aí no última música está lá embaixo, e você tem o trovão de Xangô. Trovão. Qual a diferença dos dois? Os dois quem? Você falou de uma outra divindade que também que era. E essa é a senhora dos raios. Raios, não do trovão. Dos raios, das tempestades, né? Dos ventos, né? E Xangô está muito associado com fogo, com a justiça, mas também o Xangô é um rei. Eu acho que com a associação mais rápida que a gente pode fazer é o Thor, né? Da mitologia. O senhor do clássico macabro, de dupla lá. Mas o que, que é interessante, quer dizer, que no filme nos demos essa liberdade dos ruídos e da música, não está diretamente ligado a um orixá, né? Eu acho que é uma apologia à natureza, digamos assim. Acho que se tiver alguma pergunta. Pois é, o que acontece? Ele tinha uma iluminação original que era uma iluminação teatral. Aí eu trouxe um super amigo, companheiro de jornada, que chama-se Toca Seabra, que é um diretor de fotografia de cinema, e ele teve essa ideia. Ele falou, vamos fazer a espiral perfeita. Então, em cima da cabeça dos orixás, tinha uma linha e a gente fez com um triângulo. Então, você chega em cima, né? Então, isso foi uma luz, a gente pegou uma iluminação de show de rock and roll. Então, tinha um iluminador no computador, a gente tinha altura para poder fazer. Então, foi uma coisa muito sofisticada. Foi uma superprodução. Pois é, e desse trabalho saiu uma foto, porque a foto dos 12 orixás ele já tinha feito há 10 anos atrás. Uma foto que sai desse trabalho é a imagem da espiral com todos, exatamente, mas a ideia... Então, a minha ideia durante a edição foi, não vou mostrar nada de cima, só quando a gente já tiver tudo pronto. Né? Então, e uma coisa interessante é porque o Ayrson fala também que ele fica levemente incorporado, mas ele tem uma concentração durante o trabalho que eu acho que o filme traz também, né? Você vê que o tempo inteiro ele está dedicado, assim. Então, a gente teve uma equipe... Você vê que as câmeras, né, são tudo teleobjetiva, tudo fechado, tudo. Tem evolução do software, né? Sim, até que as pessoas choram. Uma captação da emoção muito forte. Certo. Na performance. Para cada cabeça. Tem uma ordem e tem... Para cada cabeça tem uma ordem e tem alimentos específicos, né? Eu trabalho, inclusive, com o Val está aqui, ele assina toda essa parte do preparo dos alimentos todos, né? Desde o início do trabalho. E depois é descartado ou não, o alimento? Todos os meus trabalhos a gente sempre processa, né? A gente tem contato, por exemplo, com ONGs que trabalham com reciclagem, né, de alimentos. Lá em São Paulo mesmo, a gente doa todo esse material para a ONG do Padre Lúcio Lancelotti, faz um trabalho dele. E eles reciclam todo alimento, nada foi perdido. É lógico, existe pouquinho de cada um que a gente tira
que realmente funciona como uma oferenda que nós colocamos na natureza, né? Devolvemos à natureza. Um pouquinho de cada, mas a grande quantidade é fornecida para a natureza. A Bienal de São Paulo, nós montamos, eu e Tiganá novamente, montamos uma grande instalação, né, com mais de 600 bambus gigantes, assim, com uma floresta de bambus que as pessoas entraram. Era uma instalação imersiva. E depois todos os bambus, todo o material, inclusive, que foi utilizado na instalação, foi doado para uma associação de pequenos produtores, né? E eles utilizaram os bambus para produção, desde encanamentos, como cera, então foi distribuído para a associação e a associação distribuiu tudo. Então, a gente não faz nenhum tipo de trabalho sem pensar não existe descarte, né? Em verdade, o material, a ação, ela tem que existir e continuar de forma produtiva, né? Contribuindo para pessoas em vulnerabilidade social, né? E também contribuindo para não ter um impacto muito grande com a natureza. Então, são preocupações éticas e nós construímos isso durante esse período todo de elaboração dos trabalhos. Aí eu só tenho uma pergunta. Eu não te conhecia. Primeira vez que eu vi um trabalho teu foi na Bienal de Veneza, quando você representou o Brasil. Era lindo aquele trabalho. Era como se fosse uma exorcização, havia como se fosse um mantra. Eu me lembro bem disso, ficou gravado. Fala um pouco, o que foi aquilo? Sim. Bom, é bom até mencionar, esse trabalho que a Ayrton apresentou em 2017 na Bienal de Venecia. Estamos con trabajo ahora en la Feria Arco, que es un video muy importante llamado Sacudimiento, Sí. Que es una otra serie de trabajo. Yo creo que es tu principal trabajo, sí. Y bueno, te puedes hablar un poco del proceso y de que habla un poco del video. Foi justamente um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz, né? Demorei bastante tempo para fazer, porque era uma ação em 2 sítios, 2 espaços, de certa forma, que são patrimônios históricos, né? E um espaço está no Brasil, na margem brasileira, né, do Atlântico, uma grande fazenda, né, a ruína de uma grande fazenda colonial, de uma família a família dos Garcias Dávila, de mais de 7 a 8 gerações, e eles eram donos de quase metade do Brasil em terras, né? Então, uma família muito poderosa, eram os mais ricos, acho que no final do século XVII, né, do mundo, né? E eles foram os mais severos senhores de escravos, né? E também foram uma família também que garantiu muito poder para a corte portuguesa, né? No período colonial, porque eles garantiam a ideia do território, né? Lutavam contra os espanhóis, contra os holandeses, né? Para garantir o espaço português. Então, foi uma família muito importante e, ao mesmo tempo, uma família que mostra mais ou menos o quanto, principalmente algumas gerações dessa família, o quanto de sádico e de perverso poderia chegar a ser um grande senhor colonial, né, desses. Um deles foram julgados e nunca foi condenado no Santo Ofício. E o documento que alguém acusou dele é um dos documentos que acusa ele, né, para o Santo Ofício. É um dos documentos mais tenebrosos, assim, que registram as torturas, né, que os africanos escravizados sofriam, né, na mão dos seus grandes senhores, né. Então, eu resolvi agir nessa casa. Essa casa
onde era a sede dessa família, né? Chama Casa da Torre, que fica no município de Mata de São João, né? Próximo a Salvador, né? E também eu fui até o Senegal, né? Na Ilha dos Escravos, na Ilha de Gorée, e lá também tem uma casa, também a Casa dos Escravos, a chamada Maison des Esclaves, e lá existia uma casa, existe, né? Uma casa, justamente uma casa de que se reunia, né, africanos escravizados de diversas regiões da África, e de lá funcionava como um grande porto, né, do tráfico, porque as situações geográficas, né, desse local diminuíam a transferência, a viagem no Atlântico, né? Que existe uma corrente que sai da ilha de Gorée e vai até mais ou menos para entre Pernambuco, né, e Alagoas, né? Então, uma corrente que conecta muito rápida. Então, os navios, os tumbeiros entravam nessa corrente, então eles diminuíam quase que 50%, né, o tempo da viagem. Então, era mais vantajoso levar os africanos escravizados, né, da África Central para Gorée e de lá embarcar do que dos outros portos, né, que existiam, sobretudo na África Central. O tráfico de escravos é uma história muito, muito complicada para nós americanos, né? Nós latino-americanos, nós americanos do norte, nós americanos do central, justamente porque saíram da África populações, sociedades de diferentes etnias, diferentes línguas, e foram espalhadas na América, né? Espalhadas na América para o trabalho, né, escravizado, a escravização. Então é muito tenebroso, porque essa ideia, né, da memória e de quem nós somos descendentes quase que não existe, né? Então, eu posso ter um descendente meu na Patagônia, no sul, no extremo sul da América do Sul, como eu posso ter um descendente meu que veio escravizado para o Caribe. Então, é uma ecologia que se constrói de pertencimento na América que é muito poderoso entre os afro-americanos, né? É uma dor que a gente precisa curar. E as consequências de toda essa história, né, a gente vive cotidianamente, né? Principalmente nas práticas das desigualdades sociais, né, que definem valores econômicos, né, quem pode, quem não pode, e quem define também a própria violência do próprio racismo, né, da racialização, do preconceito da cor e dos seus descendentes. Então, é muito complexo, e esse trabalho, limpar esses dois espaços, que de certa forma foi matriz e chegada, né, de muitos navios, né, foi muito importante para mim. Então esse trabalho fala direto dessas questões. Alguma pergunta, Bart? Parabéns. O trabalho muito lindo. Achei também, concordo que essa ideia da cabeça como uma coisa que não é racional também, que tem que nutrir de uma mais espiritual, é bem feita, né? Antes que você falara disso, eu senti isso. Eu também concordo com a ideia, gosto muito do que o filme vai expressar ou comunicar de uma outra maneira, então eu gostei bastante. É porque você está falando disso agora, eu tenho uma pergunta que fico com curiosidade a relação com as pessoas que estão lá. Qual é a sua relação com essas pessoas? Porque acho que tem um, né? Que é isso? Tem sim, né? É todo um processo, assim, né? É lógico, já é uma performance, não é uma performance de repertório, assim, que eu faço todo dia. Para fazer essa performance, eu preciso me preparar pelo menos 3 meses de uma antecedência. Então eu tenho que me limpar, eu tenho que fazer as minhas oferendas, porque eu não posso mexer na cabeça das pessoas sem estar limpo, sem estar autorizado energeticamente para fazer.
Então, essa performance já foi apresentada no Brasil, em diversos espaços, diversos lugares, e fora do Brasil. A gente apresentou em Amsterdã uma vez, uma igreja velha, a Igreja Velha, em Oudkerk, em Amsterdã, né? Acho que... Então, ela foi criada em 2006 e são... que não passam, acho, mais de 6 a 7 apresentações, porque requer uma produção muito grande. Por isso que foi uma oportunidade, porque ela é a primeira performance minha que é um ritual, que é adquirido para um museu, né? Para a coleção de um museu. Então, a gente aproveitou essa oportunidade que a gente tinha que fazer a performance no espaço da Pinacoteca, porque foi a instituição que comprou, e aí Lula teve condição de filmar. As pessoas que a gente convida, a gente faz um casting, na verdade, né? Existem características, né? Tal pessoa vai performar tal divindade. Tal divindade não, tal filho da divindade, porque eles não são a representação das divindades. Nós somos a representação dos filhos das divindades, né? Então, eu sou o filho do caçador. Eu não sou Oxóssi, eu sou o filho do caçador que é Oxóssi, né? Então, eu não sou de Ansã, eu sou a filha de Ansã. Eu sou o filho de Ogum. Eu não sou Ogum, né? Nós não somos a divindade, né? Quem entra em transe, empresta, e no transe você empresta, né, o seu corpo, que é o templo mais sagrado que existe dentro do candomblé, o corpo do iniciado, para que o orixá, a divindade que está dentro dele, aflore. Então o transe é isso, que é diferente dessa ideia de um espírito externo que incorpora na pessoa. Não, no candomblé o espírito está dentro. E todo o processo de iniciação, né, é uma forma de tentar deixar esse corpo do iniciado transparente, tirar a opacidade para que a divindade possa sair, aflorar, ser vista pelos outros, né? Ok. Então eu convido mais ou menos, né? Eu e Val também, Joseval, que também está sempre... que é um co-diretor, um co-criador, né, para performance. A gente sempre faz uma espécie de uma seleção, né? Mas existem desde amigos, né? Amigos, companheiros artistas, vários artistas, né? Às vezes falam assim, eu quero participar, eu quero fazer. Então tem muitos artistas. O Paulo Nazaré já participou. Nessa performance aí tem Moisés Patrício, que é um grande artista também. Tem um grande curador, que foi o curador da Bienal de São Paulo, o Hélio Menezes, né? Então tem vários. Sheila Iô, que é uma grande artista também, que faz a Oxum, aquela que chora no vídeo o tempo todo. Pois é, então tem essas pessoas, mas também tem pessoas que a gente encontra e que a gente fica amigo, né? Então, eu não conhecia, por exemplo, o que faz com os amendoins, que é o Márcio, que ele é um pai de santo de São Paulo, né? Ele que era o pai de santo do Teatro Oficina, né? Ele que cuidava de José Celso e do grupo todo de José Celso do Teatro Oficina. E aí a gente começou pela performance, nós ficamos amigos, né? E essa performance, ela pode ser refeita sem a minha participação, sem a participação de Val, né? Nós criamos, porque ela é um ritual. E o ritual só tem sentido, o ritual, né, se ele for repetido. O ritual, ele só ganha quando ele é repetido. Independente de quem está fazendo. Só que nós definimos, né, critérios para que outras pessoas possam fazer. Então, e os critérios foram justamente esses vínculos com a própria religião. Então, eu sou o condutor, Val é o cozinheiro, os músicos sagrados, os alabês, né, tem que ser, podem ser outras pessoas, mas tem que ser outras pessoas que ocupem esse espaço dentro da religião, né? Então, podem ter outros condutores, que tenham algum vínculo com a religião, né? Só os performers que não necessariamente não precisam estar ligados diretamente com a religião, mas quase todos, né,
de certa forma, ter alguma identificação com a religião. Mas é uma família que se constrói, né? E realmente eu fico 2 horas cuidando da cabeça dessas pessoas, né? E é um ritual de energia, né? Que extrapola, né, a dimensão artística e realmente, né, é cuidar dessas cabeças, da sua maioria de negros, né, de pessoas negras, de pessoas que já foram violentadas. Então é um trabalho que eu utilizo o meu conhecimento, né, que é dessas terapias de cuidado e de cura, né? Então são 2 horas que as pessoas passam e as pessoas falam que depois a vida delas melhoraram, né? Elas ficaram melhores, né? Então isso é muito bom porque isso é um retorno que nós recebemos, né, pelo trabalho que nós realizamos, que é um trabalho de afeto, né? Antes de mais nada, né? É por isso que o Lula falou, né? Essa coisa de dar opção, porque durante a live performance eu apareço o tempo todo porque eu estou trabalhando todas as pessoas estão deitadas, né? Então, quando a opção de retirar, só deixar uma parte apenas que eu apareço no final, assim, né? Foi uma opção justamente porque o valor ali é essa mão que está trabalhando com energias sobre a cabeça, manipulando alimentos sobre a cabeça de pessoas, né? É isso que não é esse é o sentido desse espetáculo. Então, as pessoas que estão aí não necessariamente estão filhas do orixá que representa aquela comida. Não necessariamente. Algumas sim, mas algumas não. Eu imagino que você deve fazer algum tipo de conexão para que não tenha nenhum problema que a pessoa vai ser mora e de repente não é certo. Porque não é o ritual Certo. do candomblé, né? É o ritual meu, né? Então, meu trabalho ele fica justamente nessa divisa entre, né, ficcionando esses universos. Eu nunca quis devassar. O Bori mesmo é outra coisa que acontece. O que eu faço é uma interpretação, né? A partir disso que eu falei para vocês aqui, que é a aproximação de um alimento, né? E da energia desse alimento, né? Na cabeça das pessoas como potência, né? Então, basicamente é isso. Mas o ritual, aliás, ritual nenhum, assim, eu tenho interesse de transferir, né? É sempre uma interpretação poética, né, uma espécie de um regime de visibilidade que eu construí para me mover, porque eu sou um sacerdote, eu sou um ogã, né? Então, nós mais do que ninguém sabemos o quanto é doloroso, né, ter a nossa religião, o nosso sagrado devassado, sobretudo pela essa lógica ocidental, né, que norteou tantos antropólogos, né, estudiosos, né, justamente sobre as culturas que não são ocidentais, né? Então, eu nunca tive esse interesse etnográfico, eu nunca tive esse interesse de devassar os segredos, pelo contrário, né? Ninguém invade, ninguém cria etnografia do conclave, né? Quando vai mudar um papa, ninguém entra, ninguém invade, ninguém fotografa, ninguém sabe quais são os materiais que se queimam para sair aquela fumaça, né? Então, porque é sagrado, é um segredo e não pode ser devassado, né? Mas por que todos os rituais dos povos originários da América e dos povos afro-americanos e africanos e asiáticos, né, se transformaram em objeto de pesquisa e de estudo, né, do Ocidente? E com tudo isso se tornou o que esses hábitos, esses costumes, né, tidos como exóticos, diferentes, primitivos, etc. Então, é isso que eu luto contra em todas, né? E todo o meu trabalho é a construção de um caminho que preserve tudo
esse segredo. Mas, ao mesmo tempo, o tempo todo, né, é um processo também de iniciação do público. O público se inicia um pouco nesse universo do mágico, né? Dessas energias. Bom, Aí una outra pergunta? encerramos aqui. Bueno, obrigado. Muchas gracias por todo. Né? Fico muito feliz pela presença de todos e queria agradecer muitíssimo, né, por vocês terem vindo para ver o filme.